Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Adolfo. Tudo bom? Tudo certo, Silvestre. Ontem nós tivemos uma pesquisa do Datafolha publicada no jornal Folha de São Paulo, mostrando que para 69% da população, praticamente 7 em cada 10 brasileiros acham que a situação do país não vai melhorar. Inclusive, para 41% dos entrevistados, a expectativa em relação à situação econômica é de piora. Esse pessimismo é justificado, Silvestre? Olha, plenamente justificado. E é interessante notar que esses resultados são muito parecidos com o da pesquisa anterior, que foi feita em agosto, né? Você tem percentuais muito parecidos, muito semelhantes, né? E acho que de certa forma era esperado, porque você não tem o cenário para o Brasil, né? As notícias, enfim, e obviamente que decorrente também muito da própria pandemia, não poderia ser, né, a percepção das pessoas em relação tanto à sua situação quanto à situação do país, não me parece que poderia ser muito diferente desses resultados. Ou seja, uma falta, né, de perspectiva e um pessimismo que me parece plenamente justificado, né? Porque você não tem, quer dizer, todas as notícias, todas as projeções para a economia de uma maneira geral projetam uma situação muito, muito ruim, né? Ainda para foram ruins para 2021, para 2020, os resultados estão sendo mostrados através das diversas pesquisas do desempenho da economia, e para 2021, né, também, ainda que sejam resultados menos ruins do que 2020, mas são resultados muito ruins. Então não teria por que, digamos assim, a percepção da população tivesse sido diferente dessa que a pesquisa está revelando. E quando a gente observa aqui a série histórica do Datafolha em relação à expectativa sobre a situação econômica do Brasil, a primeira pesquisa feita durante a pandemia em 2 e 3 de abril de 2019, 2 e 3 de abril, 18% achavam que a situação econômica ia piorar e agora 41%. Quer dizer, é algo que vem progredindo e isso acaba interferindo também no comportamento da economia, Silvestre, porque as pessoas, a partir do momento que estão ali dominadas pela incerteza em relação à sua própria situação econômica, elas vão também parar de consumir, o que acaba travando a roda aí e a possibilidade de qualquer crescimento econômico mais robusto, pelo menos para recompor as perdas daquilo que aconteceu aqui no ano passado, Silvestre. Sim, Glauco, porque isso só, quer dizer, você tem a economia também, as expectativas, né, como se diz, elas têm muito peso, né. Então, quando você tem uma situação como a que nós estamos vivendo, com um grau de incertezas muito grande, quer dizer, as pessoas ficam pessimistas, né, e também com muito medo, com muito receio do que vai acontecer. Você tem um grau ou melhor, um nível de desemprego elevado. Quer dizer, dificilmente você vai ter numa família alguém que não tenha um parente, um amigo que tenha perdido o emprego. Segundo, você tem a crise da pandemia, que também dificilmente vai ter alguém em alguma família que não tenha perdido um ente querido ou não tenha perdido um amigo próximo. Enfim, então tudo isso forma um caldo de cultura, né, que faz com que as pessoas tenham um olhar muito pessimista. E quando você olha também o entorno, e olha também o que significa esse governo e as falas do presidente da República, quer dizer, não tem por que ter otimismo com o país, infelizmente.
E quando a gente percebe ainda, né, a questão do aprofundamento das desigualdades, o pesquisador Vinícius Botelho, da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, aponta que com o fim do auxílio emergencial deve subir para 17 milhões o número de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Ainda existe esse fator também, né, Silvestre? Porque nesse ano de 2021 pode ser que haja recuperação econômica, vai haver alguma, né, por conta do patamar muito baixo em que a economia brasileira se encontra desde o início da pandemia, mas também antes dela. Agora pode ser um crescimento que na prática aprofunde a desigualdade, em que só o andar de cima acabe ganhando. Esse é um risco também, se não houver qualquer tipo de medida por parte do poder público no sentido contrário, Silvestre? Acredito que sim. Quer dizer, se você não tiver políticas públicas, iniciativas do governo, no sentido de criar condições de amenizar, né, a situação dessas pessoas que estão desempregadas, perderam a sua renda, né, e de alguma forma foi compensada, ainda que parcialmente, por iniciativas como o do auxílio emergencial. Quer dizer, se você não tem um auxílio emergencial, se você não tem uma política, por exemplo, de crédito para os micro e pequenos negócios, para os micro e pequenas empresas, né, que foram as mais afetadas, né? Se você tem um travamento aí do ponto de vista da capacidade do Estado de gastar, que é necessário nesse período de investir, que está travado pelo teto de gastos, né? Você tem aí uma série de condicionantes para a economia. Se a gente vê, por exemplo, o Banco Mundial, no seu último comunicado, está apontando que a economia mundial deve crescer por volta de 4% em 2021. Mas isso está, evidentemente, condicionado a, por exemplo, entre outras coisas, a vacina, né? Quer dizer, ou seja, a velocidade com que a população mundial vai sendo imunizada. No nosso caso, nós estamos vendo aí uma tragédia, né? Quer dizer, nós já tratamos aqui, né, Glauco, em outros momentos, quer dizer, enquanto você tem alguns países aqui no continente já iniciando a vacinação, já temos iniciado, inclusive em dezembro, aqui é um bate-cabeça, você não sabe se vai ter plano, se não vai, se começa em janeiro, se começa em fevereiro, enfim. Então tudo isso gera muita incerteza em relação ao desempenho da economia. Agora é fundamental que esse governo tivesse essas iniciativas para amenizar a situação dessas pessoas, né? Quer dizer, o fim do auxílio emergencial vai ser uma tragédia, porque a economia, ainda que recupere, e as projeções estão indicando alguma recuperação, você não vai ter a retomada do emprego, você não vai ter a retomada da renda, enfim. Então as pessoas vão depender desse apoio, né, por parte do poder público, por parte do Estado, através dessas políticas de transferência de renda para as pessoas poderem enfrentar, né, as dificuldades aí, porque, veja, a pandemia, como eu falei, você tem um legado de 2020 que deve perpassar grande parte, se não todo o ano de 2021. Agora, Silvestre, o presidente da República disse ontem que o Brasil estava quebrado e que não consegue fazer nada. Muita gente viu uma contradição em relação ao discurso otimista do ministro Paulo Guedes, mas não existe, na verdade, uma convergência, porque ambos, na verdade, um com esse tipo de discurso e o outro com um tipo de discurso diferente, não querem, na verdade, aprofundar ainda mais o ajuste fiscal, a questão da austeridade fiscal, ou seja, o Estado gastando menos e privilegiando determinados setores? Ali eu acho que tem o Guedes tentou, de alguma forma, né, digamos assim, consertar a bobagem, né, as bobagens que o Bolsonaro fala diariamente, né. Agora, a situação do país é uma situação crítica, né? E situação crítica, sobretudo porque você tem
esses gestores à frente da nossa República, né? Acho que pode ter, por trás dessa fala do Guedes, porque também, né, Glauco, e a gente tem acompanhado aí pela imprensa e pela mídia de uma maneira geral, quer dizer, há uma disputa dentro do próprio governo em relação à questão do gasto, né? Ou seja, como é que você faz, ainda que a gente tenha, porque o ano de 2020 termina, então aquelas medidas que foram adotadas em 2020, muitas delas terminaram. Então, citar 2 exemplos apenas, o auxílio emergencial e aquela outra medida que dava apoio, por exemplo, de crédito para as empresas, e também aquela para manutenção do emprego e da renda, né? Que estabelecia lá a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada com redução do salário para tentar manter o emprego. Todas essas políticas já se encerraram, né? Então é isso que eu estou chamando a atenção, que você vai ter aí de fato um cenário muito, se não tiver alguma iniciativa por parte do governo para compensar, né, essas medidas, e sobretudo aí o auxílio emergencial. Então será certamente um cenário aí muito difícil, né? Porque é isso, a economia pode crescer, e sei lá, as projeções aí de crescimento de 2,5%, 3% para 2020, mas ela é completamente insuficiente, porque veja, Glauco, nós tivemos 2 anos de recessão e 3 anos seguidos que cresceu em torno de 1 e pouco, né? Então, se crescer, por exemplo, 3, não recupera sequer 2020. Tá certo, Silvestre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Obrigado, Glauco. Bom dia para você também. Até amanhã. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.